de Deus, como é bom estar na presença do nosso Senhor e dos irmãos e irmãs. A paz, rapaziada. A paz aí, o nosso irmãozinho que fez anos aí né? Porque foi quarta-feira, né? Sexta-feira, em nome de Jesus. Oh, glória. Vamos lá, meus irmãos. Já para a boa e santa palavra, João capítulo 4, verso 35. João 4, 35. João, quarto Evangelho, capítulo 4, verso 35. 4, 36. Amém? Jesus fala: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Amém? Meus irmãos, o centro dessa palavra não é exatamente o que está sendo dito, amém? Porque Jesus está aqui usando de um exemplo, né? De uma analogia, ele está fazendo uma comparação, está contando uma espécie de parábola. Não chega a ser uma parábola, né? Ele está apontando para algo que era compreensível para o povo da época, que é compreensível para nós, para dar uma explicação de algo mais profundo, né? Ele está dizendo assim, ele está mostrando um campo, ele está dizendo: está vendo? Daqui a 4 meses é o momento da ceifa. Vê que as plantinhas estão todas bonitinhas, daqui a pouco vai ter quem vai lá e vai ceifar. Ceifar é o quê? Tirar o fruto também. Imagina que seja, sei lá, árvores de laranja, né? Estava lá as laranjinhas pequenininhas crescendo, dizendo: daqui a pouquinho vai lá alguém que vai colher essas laranjas. E aí essa pessoa que vai colher vai ter galardão, ou seja, ela vai ter as laranjas para vender, para consumir. Mas não é só a pessoa que está colhendo que vai ter esse galardão, meu marido. Também é aquele que antecedeu o que agora está colhendo, ou seja, aquele que antes plantou. Porque se não houvesse o que tivesse plantado antes, agora não haveria o que colher. Pensando na laranjeira, não é o que Jesus está falando, né? Na região dele não tinha laranja, mas para nós aqui é mais comum, né? A árvore de laranja demora pra caramba para crescer, para dar fruto, não é isso? Demora anos, não é isso? Então a pessoa que está indo lá colher, às vezes ela nem conheceu quem plantou. Mas quem colhe hoje também traz frutos para quem plantou no passado. E aí Jesus termina dizendo, né? Eu estou enviando vocês para uma colheita, ainda que não tenham sido vocês que plantaram. Amém? Está claro? E aqui Jesus traz para o campo espiritual que ele está querendo dizer. Meus irmãos, o trabalho de santificação, ele não é o trabalho de uma pessoa, ele não é o trabalho apenas de, às vezes, uma geração. Não. Quando a gente fala, né, da regeneração do ser humano, nós temos que pensar num trabalho que envolve muitos colaboradores. Só para ficar claro, quando a gente fala de santificação ou regeneração, o que nós estamos falando? Da retirada do mundo do pecado para trazer para um mundo onde Deus é o governante. Amém? Está claro isso?
Só para a gente lembrar, o processo é: estávamos no pecado, vem a justificação com Jesus, da justificação começa a santificação, que a gente vai percorrer até o momento de fechar os olhos nesse mundo e ir para a glória. Então é pecado, justificação, santificação, glória. Amém? Essa é a trilha do crente. Amém? Então esse é o processo que a gente pode chamar de regeneração, né? Do pecado à glória. Esse processo, meus irmãos, não é obra de um só, mas ele exige uma colaboração, e é disso que eu quero falar hoje, meus irmãos. Primeiro, para nós vermos que nós temos um papel nesse processo, e segundo, para a gente entender que nós dependemos de outros para o nosso próprio processo. Amém? Está claro? Olha o que Jesus falou: alguns plantaram, outros vão ceifar. Ou seja, tem uma colaboração, não tem? Tem o que jogou a semente e que às vezes nem deu fruto, mas ele teve participação no processo. Se ele não tivesse existido, não haveria o que depois viesse a ceifar a colheita. Está claro, meus irmãos? Então agora vamos para 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Qual é o primeiro desse processo? Qual é vamos falar assim, o primeiro agente desse processo, dessa colaboração? 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Qual é o primeiro agente? Então nós estamos falando do processo que nos tira do pecado e leva à glória. Qual o primeiro agente nesse processo? O primeiro de todos, o que acompanha tudo, que se ele não estiver envolvido, esquece, não vai acontecer. Estão comigo? 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Olha que Paulo está usando quase a mesma analogia, vem? Ele está falando para a igreja de Corinto, dizendo assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o isso. Só para a gente completar, vamos para o próximo. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Amém? Atenção. Qual é o primeiro agente, vamos chamar assim, agente do processo de regeneração do ser humano? Deus. Se ele não fizer crescer, meu irmão, não adianta plantar, não adianta regar, não adianta ter expectativa que um dia vai ter colheita, porque não vai. Lembra que Jesus falou? Eu sou a videira, vocês são as varas. Se não for por mim, esquece, nada vai acontecer. Amém? Então, meus irmãos, basta você, por si mesmo, pela sua própria lógica, pela sua própria consciência, pelo seu próprio conhecimento acumulado, querer converter alguém, você vai conseguir? Não vai. Se Deus não estiver operando no processo, esquece. É por isso que eu digo, meus irmãos, tem que ter sabedoria. Olha como é que encaixa com a palavra que a gente estava conversando agora mesmo, irmã Maria. Jesus ensina: vai até a casa da pessoa, bate na porta, se ela te receber, a sua paz estará sobre aquela casa. Mas se você não for recebido, não fica encabulado, não fica triste, não fica deprimido, não fica frustrado, segue em frente. Às vezes ainda não é a hora daquela casa, amém? Haverá um lá depois de você, eu creio, amém? Que vai bater naquela porta e pegar aquela casa numa outra situação, e aí vai ser recebido, amém? Aqui eu estou acrescentando, amém? Jesus não falou isso, mas eu creio, amém? Porque Deus não deixa ninguém que tenha a disposição de conhecê-lo sem o fazer, amém? Mas se for o destino daquela casa também nunca receber a palavra, meu irmão, você fez a sua parte. Fica tranquilo, segue em frente, porque se essa casa não quer a tua paz, a outra ali na frente vai querer, amém? Nós não temos que brigar com as pessoas para converter ou para provar nossa fé.
Assim como ninguém pode brigar com a gente para tentar nos dissuadir da nossa fé, amém? A coisa tem que ser sempre balanceada, porque também o que a gente planta, a gente colhe, né? A parábola aqui. Se você ficar plantando também chatice e intolerância, vão querer plantar no teu terreno também chatice e intolerância, né? Então, meus irmãos, você chega para a pessoa e fala. Se a pessoa quiser receber, continua. Mas se a pessoa não quiser receber, meu irmão, se cala. Vai para casa e olha. Às vezes não é você que vai ceifar, às vezes não é você que vai plantar ali, amém? Ora, eu não faço por mim, eu faço pelo Senhor, meu Deus. Se não sou eu o competente, Pai, levanta quem vai ser. E meus irmãos, vou falar uma coisa, hein? No ambiente familiar é muito comum que a gente tenha mais dificuldade de converter as pessoas. Ora, se Jesus teve dificuldade, que diremos nós? Vocês lembram dessa passagem? Jesus na terra, entre os dele que cresceram com ele, ele não conseguia abrir os ouvidos das pessoas, porque eles falavam assim: pô, mas eu brinquei com Jesus ali quando eu era criança, como é que ele agora vai vir pregar para mim? Né? Com os parentes, com os vizinhos, às vezes é mais difícil até, amém? Imagina você pregar para sua avó vai olhar para você e falar: quem és tu, rapaz? Quem és tu, menina? Né? Às vezes tem isso, não tem? Vamos falar a verdade. Aí você vai ficar frustrado, vai ficar com o coração fechado? Não, você vai continuar lutando no campo de batalha que você pode lutar, que é na oração. Ó Pai, levanta alguém. Por isso, meus irmãos, a gente não tem que ficar pegado com o meu ministério, não, tá bom? Não pode ficar pegado com você. Se não vier para minha igreja, ficarei triste. Não, meu irmão. Às vezes a porta desse parente amado é outra. E é bom que seja, amém? Para não ter contaminação nenhuma. Você sabe da sua intenção, você sabe da capacidade que Deus te capacitou. Mas às vezes a pessoa não é questão de capacidade, não é questão de vontade. Às vezes a questão é tão somente o plano de Deus. Está claro ou não? Tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de basquete, tem gente que gosta de vôlei, não é? Não adianta você falar para quem gosta de vôlei: vamos jogar futebol. Quer vôlei, então deixe de jogar vôlei. Não importa que ele jogue, importa é que ele esteja no campo, amém? Ou na quadra. Então, meus irmãos, você faz a sua parte, sempre com sabedoria, para ver se você é o plantador ou o ceifador daquele terreno. Se não for, também não desiste não, mas logo joga para o campo da oração. Deus, que o Senhor levante a pessoa que vai lá convencer isso daí. Porque eu não consegui, não vou ficar frustrado, porque não era para si. Eu vou para frente. Amém? Às vezes aquele mesmo que não converteu dentro de casa vai converter multidões. E Deus vai honrar ele, vai dizer assim: eu vou atender a sua oração, vou levantar alguém para convencer só aquela pessoa que você queria tanto. Amém? É galardão, meus irmãos. Olha o que Jesus falou: quem sempre leva galardão, e quem plantou também. Glória a Deus. Então sempre o trabalho tem que ser dirigido por Deus. Então você ora, você se consagra, você segue a palavra, você faz conforme a estratégia de Jesus. Não vem com a tua cabeça, não vem com os teus pressupostos, que senão não dá certo. Você vai regar, né? Quem aqui já plantou alguma coisa que não frutificou? Eu aqui, vou te falar. Como é que eu brigo com isso? Outro dia estou eu lá, jogando água na minha grama debaixo do sol, né? Lembra, irmão? Aí minha grama não crescia. Eu falei: mas o que eu estou fazendo? Não sabe fazer, né? Grama você não rega no sol, você rega ela tardinha. Amém? Eu sou mão ruim para plantar aqui no último. Estou lá insistindo. Um dia vai, em nome de Jesus. Mas não acontece, às vezes você planta, não vai, porque não era para ser. Amém? Não fica frustrado não. Uma hora você vai conseguir ver o fruto do teu trabalho. Segundo, então o primeiro agente, quem é o primeiro agente? Deus. E aqui a gente integra Jesus e o Espírito Santo, obviamente, né? Os três agindo juntos. Agora, qual é o segundo agente? Então significa que nós só vamos deixar na mão de Deus. Ó Senhor, faça a obra. Vou só ficar orando. Não, calma. Vamos lá. Segundo, Hebreus, capítulo 12.
12, verso 1. É engraçado, minha sogra, ela pega, quebra o negócio, tu bota, daí acontece. Aí eu vou, quebro, não vai. Eu vou, boto, pó de café, não cresce. Mas esse aqui na primeira é para a terra. Uma hora eu chego lá. Vamos lá, 12 e 1, amém? Portanto, podemos? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, aqui eu quero me fixar o raciocínio no nuvem de testemunhos. Essa parte do livro de Hebreus vem logo depois do capítulo 11, que é o famoso capítulo dos heróis da fé, onde o escritor sagrado, que a gente não sabe quem escreveu essa carta, a carta dos Hebreus, a gente não sabe quem foi o redator, humano, sobre aquela descrição. Ele, desde o capítulo 11, ele começou lá em Abel, vem passando toda a história bíblica. E aí, imediatamente, no início do capítulo 12, ele fala, meio que fazendo um balanço do capítulo anterior. Olha como é que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhos. O que isso está mostrando para nós, meus irmãos? Deus é o que conduz todo o processo, e a palavra é o que nos dá o testemunho. Amém? Meu irmão, não adianta você tentar converter com filosofia, não adianta você tentar convencer alguém de encontrar Cristo com bom senso. Não, tem que ser com a palavra. Por isso que os exemplos que nós temos estão aí. Lembra como Jesus falou? Uns plantaram, os outros ceifaram. Então, portanto, houve um Abraão que viveu uma vida que depois foi registrada por Moisés, orientado pelo Espírito Santo, para que chegasse até nós e nós olhássemos para essa história para nos inspirar nos nossos próprios dilemas de santidade. Está claro ou não, meus irmãos? É esse grupo de testemunhos que a Bíblia nos traz, que nos ajuda, que nos, melhor dizendo, que nos capacita ou nos dá as ferramentas e instrumentos necessários para fazer o nosso papel de ajudar as pessoas a encontrarem a luz. Por isso que a gente tem que ter intimidade com a palavra. Por isso que a gente tem que ter o quê? Conhecimento desses exemplos bíblicos. Está claro ou não, meus irmãos? Precisa decorar? Não necessariamente, mas precisa ter uma certa familiaridade com os temas, amém? Eu preciso saber o versículo certo. Não, mas você tem que saber localizar na Bíblia, porque isso vai acontecer na nossa trajetória o tempo todo, amém, meus irmãos? Você está ali conversando com uma pessoa, às vezes está passando por um drama terrível, sei lá, que é uma coisa horrorosa, sei lá, perdeu um filho, olha que coisa, nossa, é difícil conversar com essa pessoa, né? Aí vem aquele estalo na sua mente, você lembra do exemplo de Davi, que Davi orou pelo filho. Quando o filho se foi, ele se levantou, tomou banho, juntou a cabeça e foi sedimentar. Então estava para mas por que você melhorou assim? Se você estava triste quando o menino estava vivo, agora que ele morreu, você está aí se recompondo. Ele disse, o que eu vou fazer? Ele não vai vir mais na minha direção, eu que vou até ele agora. Amém? É a nuvem de testemunho. Ou o exemplo de Jó, que eu contei outro dia aqui. Quando Jó foi restituído, ele foi restituído em dobro em tudo. Ele tinha 100 bois, eu não lembro o número, tá? Porque só chutar aqui o número, tá? Mas a história é essa. Ele tinha 100 bois, no final ele ganhou mais 100, mais 200. Ele tinha 200 carneiros, aí ele recebeu mais 400. E no final ele tinha 11 filhos, no final ele recebeu outros 11 filhos. Aí ficou mais um, foi em dobro. Foi em dobro. Porque o filho que se foi não deixa de ser filho. Os outros 11 é o dobro do que ele tinha.
Amém? Então são exemplos que vêm na sua mente na hora de lidar com uma situação. Você quer uma situação difícil? Essa. E é a palavra que vai te mostrar. Amém? Então você tem que estar familiarizado com essa nuvem de testemunhos que a Bíblia traz para nós. Sempre sabendo que a Bíblia fala de Jesus. E que todos os exemplos são para que, através da comparação de Jesus, você possa detectar quais são os bons exemplos e os maus exemplos, que às vezes são encontrados nos mesmos personagens. Amém? Pode gastar só um pouquinho com isso, que eu acho muito importante, hein, meus irmãos? Jezabel, por exemplo, nós não vamos encontrar nada de bom nela. Você vê um pregador falando, como Jezabel fez, fala, não estou entendendo nada. Jezabel, vou te falar, né? A bruxa. Mas o mais santo entre os santos humanos sempre errou. Porque Abraão fez isso bacana, Abraão fez aquilo bacana, porque Abraão é perfeito. Aí não. Porque só há um perfeito, Jesus Cristo. Abraão errou também. Está claro, meus irmãos? Fecha o parênteses. Mas o exemplo está lá tanto para você mostrar o que é errado, quanto mostrar o que é certo. Me permite aqui um provérbio chinês. Não é nada religioso, não. Provérbio é uma sabedoria chinesa. O chinês fala assim: tem 3 tipos de pessoas. Os que aprendem com os erros dos outros, esses são sábios. Existem aqueles que são normais, são os que aprendem com os próprios erros. E existem também os burros que nunca aprendem. Erra e continua errando. Então a gente pode se classificar um dos 3. Eu gosto do primeiro grupo, né, irmã Helenice? É menos dolorido, né? Vamos aprender com o erro dos outros? Então olha para Abraão. O que Abraão errou? Eu não vou errar. O que Davi errou? Eu não vou errar. Amém? O que Pedro errou? Eu não vou errar. Vou aprender com o erro dos outros. Por isso que a Bíblia está aqui. E também para nos inspirar nas coisas boas, nas coisas certas. Amém? Então não tenta prescindir da Bíblia. Não é Deus em primeiro lugar, é a Bíblia juntinho com Ele. São os 2 primeiros elementos para que nós sejamos bons plantadores e bons ceifadores. Vamos seguir agora para Deuteronômio capítulo 6. Vamos lá para o Antigo Testamento agora. Seis. Deuteronômio 6:6. Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Deuteronômio 6:6. Amém? E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Aqui nós acabamos de falar da Bíblia, né? A Bíblia é a palavra. Isso aqui é Moisés dizendo: olha, essas palavras que eu estou dizendo aí tem que estar no teu coração. Mas o que mais interessa para a gente é o que vem na sequência. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém? Qual é o terceiro agente aqui? Deus, a palavra, e agora você. Eu. Qualquer indivíduo que seja. Amém? E seguindo essa ordem que Moisés mostrou aqui. O Espírito Santo está me iluminando numa parte que eu nem tinha percebido aqui na preparação do curso. Meus irmãos, atenção, vem comigo, muita atenção. Lembra que eu falei da premissa que você vai na casa da pessoa, bate na porta, se ela te recebeu, ok, se não receber, segue em frente? Essa premissa vale para todos, menos para um grupo, irmão, para os filhos. Para os filhos. Óbvio que tem filho pequenininho e tem filho grandão.
Tudo com ordem e decência, vendo qual é a etapa, como você vai agir. Mas a verdade é que os filhos você não leva para outro, de jeito nenhum. A responsabilidade de pregar e de plantar no filho é do pai e da mãe. Amém? Só não tem essa responsabilidade quem ainda não recebeu a palavra. E aí nós estamos aqui para substituir o pai e a mãe, para quem infelizmente não teve um papai e uma mamãe que instrui isso desde pequenininho. Mas para quem tem pai e mãe, é o pai e a mãe que é o primeiro. Esse você não faz o quê? Não se aliena, não joga para outro. Vai lá para o líder da igreja que ele vai te ensinar. Não. Vai lá para a tia da escolinha. Não. É na tua casa. A tia da escolinha, o líder do jovem, tem lá o papel dele. Mas não substitui o teu Deus de casa. Amém, meus irmãos? E da mesma jeito que é com os filhos, é com os netos também. Às vezes o filho não veio. Porque eu fui competente. Calma, continua orando que vai aparecer a pessoa certa, bem? Mas você não vai abrir mão do teu papel. E você não cumpriu com o filho, cumpriu com o neto. Olha como é que a palavra fala. E as intimarás a teus filhos. O que é intimar? É igual o oficial de justiça chega na tua casa, está te intimando, o juiz está te intimando. Eu posso escolher se eu vou ou não vou na audiência com o juiz? Pode. Você tem que ir. Você vai intimar os teus filhos. Então é para maltratar? É isso que está falando? Não, só está mostrando que tem que ser persuasivo, tem que exercer autoridade. Vamos orar na hora de acordar? Eu não quero orar. Vem orar, menina. Mas eu não vou. Tá bom, então também não tem desenho, não tem brincadeira, não tem. Não, deixa eu orar. Mas fica automático. Meu irmão, uma criança, nada é consciente. Amém? Você está moldando nela hábitos. Depois vem a consciência. Até que ele não batiza criança. Tem que ter consciência. Mas a gente vai instituindo os hábitos. Você não bota seus filhos para escovar o dente? Você não bota seus filhos para dormir na hora certa? Tem que fazer, hein, meu irmão? Se não está fazendo, tá errando. Estou falando isso porque nós damos aula, né, irmã? Conhecemos muita família que eu vou te falar. O menino chega em casa com aquela cara destruída. Meu amigo, o que você está assim? Eu dormi às 5 da manhã. Como assim? Tem hora de dormir, tem hora de comer, tem hora de escovar o dente, tem que ter hora, e tem que ter hora de orar, de ler a Bíblia. Baixa a cabeça não, ô Gabi, tô te enxergando aí de madura ali, ó. Amém? Tem que ter hora de orar. Intimarás a teus filhos. Essa é a primeira. Teu filho, você é sacerdote sobre ele. A mãe cuida, não, o pai também. Aliás, estatisticamente, eu não sei a fonte, está visto no Instagram, pode ser até que seja mentira, mas vai ficar bom. Fica bom na fita, mesmo que não seja verdade. Mas está dizendo lá que o pai que trabalha a fé dos filhos, 90% das vezes os filhos continuam. O pai, não é nem a mãe, o pai. E geralmente o pai fala assim, essa é coisa de mãe. Coisa do pai. Amém? O pai e a mãe, óbvio, né? Mas o pai também, porque a mãe faz isso até. Ela não tem nem religião, não tem nem igreja, mas ela vai lá e faz o Pai Nosso como filho. Tende a fazer, né? De mãe é mais preocupada, né? O pai às vezes é meio displicente, não, tem que ser junto. O pai também. Desculpa estar gastando tempo nisso aqui, mas é importante, meus irmãos. Depois não adianta ficar reclamando, mas o traficante levou. Lembra de Abraão? Abraão não deixou Isaac nem buscar a mulher. Isaac era homem velho. Mas Abraão falou: enquanto eu for cabeça dessa casa, meu filho não vai lá para a Mesopotâmia, não. Eu vim de lá, sei como é que é o negócio. Vai ficar aqui debaixo da minha autoridade. Não deixar ele se desviar. No dia que eu for, eu fui. Mas enquanto eu puder, eu vou exercer essa autoridade espiritual. E aí continua. E dessas palavras falará sentado em tua casa. Vamos aprender a palavra, vamos lá para a igreja. É bom? Claro, é necessário, mas só tem que ser em casa também, meu irmão.
bota o áudio da Bíblia, bota o louvor, bota o desenho adequado, bota o filme adequado, chama os meninos para. Ó, eu vou fazer depois uma lista de filmes bacanas para a gente assistir. Aliás, a gente podia até fazer uma sessão de cinema aqui em Mano um dia, pegar um filme bacana e a gente conversar sobre o filme. O que vocês acham? Vamos fazer? Bacana, eu estou pensando em fazer sobre os heróis da fé, sabe? Porque como eles não estão na Bíblia, a gente não traz nos cultos, mas são pessoas que a gente devia saber a história, para ver como é que nós estamos em céu de brigadeiro, imagina, para poder pregar. Porque os irmãos na época era perder a vida, levar para o leão comer o sujeito. Ficava ali, ó, firme. Vamos fazer isso? Vamos fazer a sessão de cinema dos heróis da fé. Amém? Fica aí a propósito, depois desenho. Então tem que falar em casa. Depois, e andando pelo caminho, aí sai de casa, não sai, você senta no lar e fala só para falar. Depois você sai de casa, está indo para o trabalho e andando no caminho, você continua falando a palavra. E deitando-se e levantando-se, ou seja, o tempo todo. Amém? É com o primo na hora do almoço, ele é aquele primo que você não tem muita convivência, mas chegou na casa lá do seu avô, o primo está lá, fala a palavra para ele. Ou chegou no local de trabalho, está lá o colega, fala a palavra para ele. Sempre com ordem e decência e com paciência. E sempre com aquela sabedoria. Se a pessoa não quer, tudo bem, vai para frente, eu vou continuar aqui, porque o outro vai chegar e vai fazer. Amém? Então aqui você entrou no jogo. Deus, os exemplos bíblicos, você. Em casa, intransferível. Na rua, o que puder. Glória a Deus. Muito bom. Agora vamos para Hebreus, capítulo 10, verso 24. Enquanto vocês vão achando, só vou ler um provérbio aqui, tá? Vai lá, vai em Hebreus 10, 24. Aliás, vou para Efésios. Pode ir para Hebreus, vocês vão para Hebreus 10, 24. Eu vou dar uma parada em Efésios 6, 4. Vai lá, Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24. Está diferente aqui, Maria, eu só vou fazer um pit stop aqui. Chegou em Hebreus, capítulo 10, verso 24. Hebreus 10, 24. Amém? Mas antes de ler Hebreus 10, 24, só uma instrução adicional aí para os pais, amém? Olha lá. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Amém? Ou seja, não é para você provocar a ira do seu filho. Meus irmãos, olha que a gente que é professor também lida muito com os pequenininhos. E às vezes a gente vê os pequenininhos que tem uma família bem estruturada, uma família evangélica, e a gente, por extensão, consegue enxergar às vezes o erro que a pessoa está cometendo dentro de casa. Porque às vezes coloca um fardo tão pesado nos ombros do moleque, que o moleque ele se desvia. Tem que ter sempre a boa medida. Tá bom? Imagina um menino que quer ir na piscina, não pode ficar menino, não pode ficar sem camisa de bermuda. Que diferença vai fazer na salvação do menino ficar sem camisa? Na piscina. Estou falando na rua, estou falando na escola, na piscina. Amém? Ah, não pode ir na piscina. É melhor ir para a piscina do que depois puxar maconha. É ou não é? Deixa ir na piscina. Claro, não é qualquer piscina, né? De qualquer lugar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Aquela piscina que você sabe de onde que é, como que é e tal. Eu estou aqui me concentrando no hábito de uso e costume, né? Calma. Senão você gera ira nos filhos. Olha só, criar na doutrina e na administração do Senhor. Ou seja, explicando, ensinando, orientando. Tudo tem uma razão de ser, né? Amém? Isso é importante, mas não é a pregação do dia, só fica esse adendo aí ao papel dos pais. Agora sim, Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24. Então, primeiro agente, Deus.
Segundo, a Bíblia, os testemunhos. Terceiro, você, eu, qualquer indivíduo, qualquer CPF, seja o mais humilde, o recém-convertido, o que já é ancião. Amém? Agora chegamos ao quarto da gente. 10:24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Qual é o quarto agente? A igreja. Mas não a igreja paredes, não é a igreja placa, não é a igreja de estrutura física, é a congregação, é a nossa comunidade. Amém? Se não, irmão João, a gente fica muito preocupado em converter novos que estão lá fora, mas não cuida dos que já estão dentro. Amém? Não, nós temos que cuidar uns dos outros, porque não basta vir, tem que permanecer. Amém? Não é para visitar, é para morar. Então, meus irmãos, a gente tem um papel entre nós. E aqui não é pastor, não é equipe, não. Entre nós, membros da igreja, corpo de Cristo. Cada um tem uma orelha, um nariz, um dente, um dedo de Jesus. Amém? É ou não é? É o corpo. Cada um tem uma tarefa, uma função. Então, quarta agente é a comunidade cristã. E aí a gente pode até estender para outros ministérios também, amém? Você não ficar fechado entre nós, não. Às vezes você está vendo um irmão aí em outro lugar que está com uma dúvida, que aquela dúvida está quase tirando da igreja. Não. Vai separar tudo, estudar para ajudar aquele amigo. Por quê? Porque você pode ser o ceifeiro daquela vida. Amém? Então isso é muito importante. Nós aqui, nós temos que sempre zelar pelo nosso bom convívio. Sabe como é que é zelar pelo nosso bom convívio, meus irmãos? Sabe como é que é? Não levando em conta o que os outros estão fazendo e fazer o seu melhor. Não entendi, pastor. Imagina, vou dar só exemplo, amém, irmão? Não estou falando da pessoa, não pode ser? Porque o exemplo fica mais claro, né? Imagina um dia a irmã Maria chega aqui e o irmão Jonas está num mau dia. O irmão Jonas às vezes não recebe a irmã Maria como de costume, porque ele é muito afetuoso, mas naquele dia ele está num bom dia. Às vezes ele olha, Maria, e andou. Não deixa plantar uma amargura no teu coração, não, pelo amor de Deus. Amém? Aí o que aconteceu com o irmão Jonas? Será que o irmão Jonas não gosta de mim? Pronto, começou a crise. As grandes crises na igreja acontecem desse jeito, na maioria, 90% das vezes. Porque aqui a gente tudo é esclarecido, tudo é transparente, não é? Então, meu irmão, a única coisa para levar a gente a se desentender dentro da congregação é um mal entendido mesmo. Vocês duvidam que isso pode acontecer? Eu tenho certeza. O irmão já não está num bom dia. Ele não me cumprimentou direito? Eu não vou atribuir a ele. Eu vou atribuir, vou me restringir a dizer assim: ele deve estar num bom dia. E eu não vou deixar uma amargura no meu coração. E se eu perceber que é realmente um mau dia, talvez eu vou botar a mão no ombro dele e falar: irmão Jesus, você está precisando de alguma coisa? Amém? Olha a diferença, é o oposto. Não é você se fechar, é o contrário. Às vezes você tem que se abrir. Ele está precisando de você. Olha o quarto da gente aí em operação. Amém? Você tem que ceifar. Às vezes naquela hora é a hora de você ceifar. Irmão Jonas, o senhor está bem? Você fala: estou bem. Porque às vezes a irmã de ele não quer nem conversar, né? Isso acontece, né? É a hora. Às vezes a pessoa só precisa do tempo. Todo mundo aqui, tirando os pequenos, são casal, não são? Então a gente sabe como é que funciona, né? A gente sabe como é que funciona. Às vezes o companheiro, a companheira tem que ter lá o tempinho dele, o tempinho dela, para depois, né, reaproximar. Mesma coisa na congregação. A gente tem que sempre fazer o nosso melhor e não exigir o melhor dos outros. Tá bom? Nosso melhor. Está fazendo o seu melhor?
então deixa na mão de Deus. Você não ofendeu o Jonas, não falou nada do Jonas, não está em nada contra o Jonas, e o Jonas não me tratou direito. Deve ter algum problema lá com ele. Eu estou fazendo o meu melhor e eu vou orar para que esse problema passe. Eu estou te usando de exemplo, né, irmão? Jonas, esse sorrisão aí, é difícil de falar, de mau humor esse mundo, né? Mas vamos deixar passar o tempo dele. Está claro ou não está, meus irmãos? Se a gente seguir essa regra, olha o que Paulo nos ensinou. O amor é o elo da perfeição. O amor é o nexo que faz tudo dar certo. É por isso que o amor é o elo entre o pai e o filho, entre o marido e a esposa. Porque se não tiver amor, meu irmão, as pessoas não convivem, elas não se aguentam. O amor, como está lá explicado em Coríntios, capítulo 13, é o que? É você perdoar, é você relevar, é você apanhar e não levar em conta. Do mesmo jeito que a gente tem um casal, a gente tem que ter toda a congregação. Está claro, meus irmãos? E o último agente. Efésios, capítulo 4. Você está em Hebreus? Volta um pouquinho. Chegou em Efésios 4, 11. Primeiro agente de quê? Do processo de regeneração, amém? Esse processo vai na justificação, santificação, glória. Primeiro agente, Deus. Ele vai te orientar a pregar, a exortar, a admoestar, sempre nele. Segundo, palavra, os exemplos bíblicos que vão dar concretude ao que você quer dizer. Te dá um exemplo certo, adequado para aquela situação. A gente tem criatividade com a palavra. Terceiro, nós temos que agir como autoridade espiritual dentro de casa e na rua como aquele que tem a boa nova disponível para entregar para quem queira receber. Quarta agente, a congregação. Esse lugar aqui, o remanescente fiel de Deus. Nós temos sempre que nos entender, nos ajudar, nos amparar, nunca nos julgando, sempre disposta a fazer o melhor. E o último agente, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E aí vai, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E é aqui que chega o lugar do pastor. Mas lá na frente lá na frente. Não tem pastor se não tiver congregação, não tem congregação se não tiver o membro, não tem o membro se não for pai, se não for mãe. Não tem o pai, a mãe, o membro se não tiver a palavra, não tem a palavra se não for Deus. É nessa ordem. E por que a gente tem que refletir nessa ordem? Para que você não pense que o responsável é aquele que se dedica à obra. Não é, irmão. Não é, Gabriel. Não é, irmão. É todo mundo. O pastor também. No lugar dele, no momento dele. Amém? No papel dele. Mas também não é só o pastor, olha só. É o profeta, é o evangelista, é o doutor. Podia colocar aqui, né? O doutor significa o que ensina, que pode ser tanto o pastor, quanto pode ser a tia de escolinha, quanto pode ser um líder que está ministrando uma palavra. Amém? Ou os intercessores do grupo de oração. Ou seja, aí sim, aqui nessa quinta posição, é que aparece a chamada equipe. Amém? E meus irmãos, eu estou falando aqui um absurdo quando eu digo que muitas vezes a pessoa acha que só o pastor, só o evangelista tem papel nesse processo. Estou falando um absurdo muito grande. A pessoa ela está toda desubicada. Vou chamar o pastor para conversar com ela. Então está proibido? Não, meu irmão, claro que não. Mas já viu o exército como funciona? Tem infantaria, tem artilharia, tem aviação, né? Suportes. Amém? Sem infantaria, você está ali na hora, você tem que estar preparado.
ainda que você venha a chamar artilharia. O irmão Jonas, tem ali uma pessoa que está assim, vamos lá para a gente conversar com ela, para a gente levar uma palavra? Bacana. Poxa, vamos chamar o pastor também para ir? Vamos embora, amém? Mas isso não precisa do teu lugar. Ah, não, mas esse caso aqui é muito complicado, eu não estou sabendo lidar com ele. Chama o pastor, chama. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? É aqui, meus irmãos, são esses 5 agentes andando juntos, articulados, plantando, regando, ceifando, plantando, regando, ceifando, plantando, regando, ceifando, às vezes só plantando, às vezes só regando, às vezes só ceifando, amém? Às vezes nenhum dos 3, só passando, mas nós não vamos abrir mão de entender como é o processo em que nós somos agentes, atores nesse processo. Glória a Deus. Deus em primeiro lugar, a palavra junto, depois você, dentro da sua casa, a autoridade, fora o portador da boa nova, depois a congregação e por fim a equipe que foi designada por Deus para conduzir um aprofundamento com requinte um pouco maior, talvez, todo esse processo. Coloca essa palavra no teu coração e aquela salva de palmas para o nosso Deus.